Se o Criador não pretendesse que fôssemos falantes, teria nos criado cegos, surdos e mudos. Ultrapassando o limite de nossa compreensão, vivenciando estes tempos de agora, cansamos de ouvir mentiras e lamentos, de ver o infindo apontar de dedos àqueles que nem sequer têm o direito de saber se são culpados ou inocentes. Carregamos o peso de sermos obrigados a conviver com o sentimento de que nada mais adianta, que tudo está se perdendo num completo lamaçal, numa areia movediça que quer nos engolir a todos. Se falamos para ouvidos que se recusam a ouvir e lutamos contra os moinhos de vento, mostramos-nos incapazes de impedir que venham hastear aqui uma outra bandeira que chegará para corroer ou até mesmo destruir este país, que começava a caminhar a passos largos para consolidar-se como uma potência mundial. Agora estamos a experimentar uma enxurrada de narrativas raivosas, exaltando a prática do que é ilícito e que fará comprometer toda uma geração já alienada, que de tanto ouvi-las acabará aceitando o que é errado como se certo fosse. Não falo dessa porca e desanimadora política, nem dos políticos que dela compartilham. Estou falando dos homens de todas as classes e categorias, que ao perderem a honra se entregam a esse maldito vício que se chama corrupção, em um império de desonestidades que lhes corrompe até a alma. Esse derretimento da economia, que está acontecendo de forma tão abrupta, tem levado medo e perplexidade às pessoas, por mais esperançosas que sejamos, pois tem de levar-nos a um arcabouço teórico a que jamais pensamos em voltar. Parece que uma avalanche de inseguranças está permeando o nosso país. Há um surto de distorções de caráter entre as pessoas escolhidas para governar, pois elas que têm por obrigação zelar pela nossa paz, estão, ao contrário, levando-nos num caminho de incertezas que de forma alguma devemos aceitar, pois como se fôssemos uma republiqueta qualquer. Assim, mesmo se goste ou não de política, há uma coisa que precisa ser considerada, analisada e buscada a sua justeza. Vamos mexer num vespeiro, queiramos ou não, mas isso torna-se absolutamente necessário, pois o que estão fazendo com um certo homem, um ser humano, é de uma canalice insuportável que chega a causar náuseas quando se vê o tamanho da covardia nas coisas que a ele têm feito, sempre embasados tão somente em narrativas mentirosas que espelham o grau de insanidade a que chega essa gente. E está difícil chamá-los de gente, pois se encontram ainda em estado animalesco, em alto nível de irracionalidade. Depois de observarmos e analisarmos o ex-presidente, em todos os seus atos a que tivemos acesso, podemos, com a mais absoluta imparcialidade, afirmar ser ele, dentre todos os outros que ocuparam o honroso cargo de presidente, um dos mais limpos que o Brasil teve a oportunidade de conhecer. E essa constatação não é tão difícil para quem ainda tem um mínimo de senso. Por favor, não me coloquem rótulos ideológicos, pois, embora possa parecer, não me envolvo diretamente com política e muito menos com políticos, pois, felizmente, tenho coisas mais nobres a me ocupar. Inclusive, acho-me no direito de exigir respeito por um sonho há muito sonhado de que meu país era um país do futuro, e esse futuro sempre esteve nas mãos e na cabeça dos desmiolados, que nunca se aperceberam do mal que nos fazem. Entretanto, respeito as exceções e só sei dizer que não consigo reconhecer essa raça de víboras que quer nos dominar através de suas deslavadas mentiras. Respeito as controvérsias, mas falando francamente,
Alguém já parou para refletir com um mínimo de honestidade a parcialidade de uma imprensa falida, sem nobreza de propósitos e tendenciosa em seus exemplos a não serem seguidos, que mesmo com um batalhão de repórteres ineptos levantando diuturnamente a vida pregressa desse homem, nada tem conseguido encontrar que realmente o desabone? E eu pergunto, e aí, como é que fica? Se tudo que conseguiram levantar transformou-se e ainda se transforma dia após dia em maldosas e até impiedosas narrativas, que se respeite o direito que todos têm de falar, pois é constitucional, e um dia, mesmo sendo essa a injusta justiça dos homens, ela há de ser feita, pois ela também será julgada, medida e pesada na balança de Osíris. Todos os caluniosos, com suas improvadas acusações, parece-me, correrão o risco de terem o desprazer de engolir todas as calúnias que impunemente a esse homem se fazem endereçar. Não diria que ele seja melhor das criaturas desse meio, mas com certeza pode-se dizer que é, sem dúvida, uma das menos canalhas. Não poria a mão no fogo por ele e nem por ninguém, porque em se tratando de seres humanos, em processo evolutivo, a conjuntura do planeta não o permite. Estamos cercados de uma legião de pessoas maldosamente misturadas com ideologias, a desconsiderarem os indivíduos no mais profundo de suas raízes. O egoísmo apoderou-se dos homens de agora de uma forma tão cruel que chega a torná-los cegos. Cegos para que nada vejam de um dia de trevas em 8 de janeiro. Surdos para que não ouçam os lamentos dos injustiçados de um pérfido dia de 8 de janeiro. E mudos para que nada falem sobre o dia em que covardemente buscaram calar uma nação. A justiça está se tornando injusta porque seus zeladores estão se perdendo em um emaranhado de ilicitudes. Ao não conseguirem safar-se dos agrados recebidos, esquecem-se de seus próprios juramentos e, com ouvidos moucos e os tapa-olhos que nada mais conseguem ver e muito menos sentir além de seus próprios umbigos. Há entre aqueles que comandam quase uma certeza de que jamais serão atingidos ou feridos na própria carne, e por isso desandam a cometer toda sorte de desvios morais que indiretamente têm levado à miséria os menos favorecidos. A opacidade de uma geração nova que tem menosprezado o valor do conhecimento, iludindo-se com as promessas vãs de gente que não faz parte dos nossos princípios e valores morais, estão a incrementar ainda mais essa cegueira que já nos atinge. Isso é o maior atestado da falência moral, da ignorância de tudo que lhes cabe dos fundamentos evolutivos, pois esquecem de que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena em busca de evolução. Por isso, nossa dívida com o planeta aumenta a cada dia o seu nível de risco, que poderá levar-nos a um completo ostracismo sem que sequer tenhamos a oportunidade de reconciliação. Invoquem-se os preceitos religiosos, mas nunca as religiões, porque todas elas têm suas preferências na escolha da irmandade. E isso foge ao objetivo único do Criador, como nos é ensinado por Jesus Cristo quando diz: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Assim, quando alcançarmos com sabedoria o entendimento dessa profunda citação, aí sim poderemos compreender o que significa o próximo e aprenderemos a considerá-lo de verdade e chamá-lo irmão. Volney Ferreira, de Goiânia, no coração do Brasil. Se você gostou desse trabalho, curta, comente e compartilhe para que o YouTube entenda ser relevante.
Ajude-nos nessa jornada. Seu comentário é de suma importância para que busquemos melhorar sempre. Obrigado.